Vereadores aprovam um projeto que autoriza a entrega de medicamentos da rede pública para pacientes com receita médica particular. Câmara é homenageada na celebração dos 90 anos da ACI. Essas e outras notícias você confere agora no Jornal da Cidade, que está começando. Olá, seja muito bem-vindo. Este é o Jornal da Cidade, que destaca notícias sobre o Poder Legislativo e também o município. Participe deste noticiário, faça contato por meio das nossas redes sociais. Na reunião ordinária desta terça-feira, foi aprovado o projeto de lei com o intuito de reduzir os sinistros de trânsito em Sete Lagoas, além de um projeto que autoriza a entrega de medicamentos da rede pública para pacientes com receita médica particular. Confira. Durante sua comunicação pessoal, o presidente Ivan Luiz destacou que a Lei 10.300, sancionada no mês passado, é originária de seu projeto de Lei 428 de 2025, que dispõe sobre o evento Sete Lagoas in Concert, com o intuito de valorizar a Orquestra Sinfônica da Polícia Militar de Minas Gerais. Um dos pontos do projeto alto é a informação cultural com músicas eruditas, clássicas, realizadas pela banda da Polícia Militar. Então, o Sete Lagoas in Concert tem a honra de agora, a partir do dia 18/8, de ter no calendário oficial do município esse evento realizado pela banda da Polícia Militar de Minas Gerais. Sem dúvida alguma, essa proximidade com a sociedade civil, com a música de boa qualidade e realizada por policiais militares, não há dúvida que causará um impacto positivo para a sociedade. Primeiro, pontuando que a Polícia Militar também trabalha o lado humanizado, ou seja, a proximidade. A Polícia Militar também trabalha o lado cultural, E a Polícia Militar também é amiga do cidadão de bem. Nas votações foi aprovado por unanimidade o projeto de lei número 239 de 2025, de autoria do vereador Albert Enfermeiro. O projeto dispõe sobre a entrega de medicamentos da rede pública a pacientes com receita médica particular, desde que cadastrados no SUS. O projeto foi reverenciado pelos parlamentares. O fato do paciente ter uma consulta de um médico particular não tira o direito dele de ser atendido pelo melhor plano de saúde que nós temos, que é o Sistema Único de Saúde. Isso é um absurdo. Então quer dizer que eu não posso ter um médico particular que me consulte gratuito e depois eu me reporte à farmacinha para pegar o medicamento, aí tem que ser receita do SUS. Eu vou marcar uma cirurgia de alto risco, às vezes tem que ser receita do SUS, tem que ser consulta do SUS. Tá, sendo que, para nós, quando precisamos de um especialista, o Albert, o Davidson está aqui, o Heraldo da Saúde também, não me deixam mentir, pode demorar meses para que consigamos o especialista. No caso, por exemplo, de consultas com especialistas, conforme a fala do nosso presidente que me antecedeu, realmente, às vezes, a demora pode ser de meses. E, em vários casos, o paciente não pode esperar por meses dessa consulta do especialista no Sistema Único de Saúde. E, por outro lado, também, ele não tem que ficar sujeito a só conseguir comprar a medicação e não receber do município. Nós sabemos de várias pessoas da cidade que têm a indicação do uso contínuo de certos medicamentos e são impedidos de receber do SUS porque a receita é particular. A maioria dos médicos que atendem em particular também atendem no Sistema Único de Saúde. Então, não há por que ter essa discriminação, não há por que ter essa privação dessas pessoas de ter acesso a esses medicamentos. E isso aí abre uma porta, para que a gente englobe essas pessoas que consultem no serviço particular, que tenham acesso não só a medicamentos, mas também exames de alto custo e também de especialidades. Então, assim, parabéns pelo projeto. Eu acho que tem que ser inovação mesmo. Quando você inova numa porta, você abre outras ideias. E, como o presidente mesmo disse, os especialistas aí, tem paciente que espera aí 1 ano, 9 meses, 2 anos, Albert, para poder fazer consulta com certo tipo de especialidade. Então,
Foi aprovado também o projeto número 403 de 2025 do vereador Divaldo Capuchinho, que institui o programa Maio Amarelo Atenção pela Vida, dedicado a promover ações efetivas de prevenção e redução dos índices de acidentes, mortes e feridos no trânsito. É mais um projeto nosso para evidenciar essa questão da violência no trânsito. Nós sabemos que hoje o condutor na direção do veículo automotor é o maior responsável pelas tragédias que acontecem no trânsito. Dessa forma, a gente trazer a educação para o trânsito, para a nossa cidade, para que a gente, dessa forma, tenha a possibilidade de mostrar para aqueles condutores, né, que têm um comportamento inadequado, a importância da participação dele para que a gente juntos possamos salvar vidas, né? Já que aquele condutor com comportamento inadequado é o maior responsável pelos sinistros de trânsito. Eu quero parabenizar principalmente pela sua proposição aqui de estimular a adesão de toda a sociedade no compromisso de cidadania e respeito ao trânsito e também estimular a participação da população, empresas, governos e entidades. É isso que a gente realmente vê, a não ser quando a pessoa se sente atingida por alguma questão de trânsito muito séria, muito grave, que ela se atenta exatamente para as falhas e a não participação da população. No total, 132 proposições foram aprovadas. E você pode conferir a reunião na íntegra no canal no YouTube e no site da Câmara Municipal. Esse foi o resumo da plenária ocorrida nesta terça-feira. E a Associação Comercial e Industrial de Sete Lagoas completou 90 anos. Para comemorar todo o trabalho realizado aqui na cidade, uma solenidade homenageou os parceiros da entidade. E a Câmara Municipal foi uma das instituições reconhecidas. A Associação Comercial e Industrial de Sete Lagoas começa as festividades em celebração aos seus 90 anos, que serão completados no ano de 2026, com uma solenidade de homenagens a associados mais longevos e instituições parceiras. A Associação Comercial e Industrial de Sete Lagoas nasceu com o propósito de fortalecer e articular os negócios locais, tornando-se um pilar para o desenvolvimento da economia da cidade. Há 6 anos à frente da presidência, Valéria Reis destacou que liderar a entidade representa uma honra e uma grande responsabilidade. Fui aclamada, fui escolhida para ser a presidente 2024-2026. Então é uma honra imensa, estou muito emocionada, porque eu nunca imaginei, sinceramente, nos meus melhores sonhos, que eu pudesse um dia estar à frente de uma entidade tão importante, tão significativa para Sete Lagoas e principalmente ter a oportunidade de celebrar os nossos 90 anos. Só quero deixar registrado que hoje é o início das comemorações, tá? Vamos ter muitos eventos e a gente quis dar realmente essa importância, que a CI tem no contexto empresarial, no contexto econômico e social da nossa cidade, para as pessoas perceberem a importância de ser associado, de participar dos movimentos da cidade, Uma cidade é feita pelas pessoas, a gente não pode ficar esperando que um outro faça pela gente, E Sete Lagoas precisa dessa colaboração de todos. O presidente da Câmara Municipal, vereador Ivan Luiz, recebeu em nome da instituição uma homenagem pelos anos de parceria. É um sentimento de honra, nos honra muito representar a instituição Câmara Municipal, e acima de tudo, ser convidada e homenageada pela ACI, Associação Comercial e Industrial. E o resultado está aí, são 90 anos, é a prova que é uma instituição muito mais do que consolidada e séria, constituída por pessoas que realmente pensaram no futuro. Então a Câmara Municipal fica muito mais do que honrada, Fica assim, lisonjeada em receber essa homenagem e eu como presidente representando a instituição muito mais ainda, Não só a instituição, mas eu e mais 18 vereadores e todos nós, os colaboradores da Câmara, todos aqueles que contribuem para a Câmara ser hoje o que é, razão pela qual a Câmara está sendo homenageada hoje. Se não fosse também os colaboradores, nós não estaríamos aqui. A noite de festividades contou com apresentações do Coral Dom Silvério e da banda União dos Artistas. O prefeito municipal, Douglas Melo, destacou como a instituição participou de grandes conquistas da Prefeitura de Sete Lagoas.
além de fomentar o setor produtivo, de organizar esse setor, ela esteve também ao lado de grandes conquistas que a Prefeitura pôde realizar ao longo dos anos. Uma delas, que eu estive à frente, foi a instalação da 19ª RISP. A ACI nos ajudou muito quando nós conseguimos sensibilizar o governo do estado que Sete Lagoas precisava do comando das polícias. Por isso que a gente tem muita alegria de estar aqui presente e de sempre lembrar a população sete lagoana. A Prefeitura ajuda a organizar aquilo que nós temos de políticas públicas, mas o setor produtivo no geral e várias das ações que acontecem na cidade tem participação direta de quem gera emprego, de quem está aqui produzindo, e a ACI participa diretamente disso. Também participaram da noite de homenagens o vereador Davidson da Acolher Saúde e a vereadora Heloísa Frois. Com 18 anos de atuação na associação, Heloísa relembrou o desafio que assumiu ao ingressar na instituição: atrair novas empresas para fortalecer a economia de Sete Lagoas. Ao longo desses 18 anos, a gente tem tido resultados muito satisfatórios, fazendo com que nossa cidade seja observada e seja olhada cada vez mais por quem quer aqui empreender e investir. Meu avô foi um dos fundadores da associação comercial, numa década que não se falava em empreendedorismo, não se falava em inovação, mas eles foram visionários, porque eles fundaram a associação comercial com o objetivo, já naquela época, de abrir, para outras empresas virem para Sete Lagoas. Então, fico muito feliz de estar aí seguindo o legado que meu avô e outros 42 membros começaram em 1936. E a gente confere agora como fica a previsão do tempo para amanhã. A quinta-feira se mantém com sol e algumas nuvens, não há previsão de chuva. A temperatura mínima cai um pouco, fica na casa dos 13 graus, com máxima de 25 graus. No próximo bloco, entrevista gravada com o vereador Aguinaldo da Lobato, que foi o nosso convidado no Jornal da Cidade de hoje. Nosso convidado hoje aqui no Jornal da Cidade, vereador Aguinaldo da Lobato. Primeiramente, quero agradecer sua presença aqui hoje conosco, vereador. Eu que agradeço pela oportunidade, Raquel, mais uma vez. E a gente vai falar de algumas conquistas. Vamos começar contextualizando, porque a gente tem ali a fábrica, agora é Cedro Têxtil, né? A gente falava Cedro Cachoeira, é Cedro Têxtil. Ele sempre teve um tráfego muito pesado de caminhões, de veículos de grande porte. Teve ação ali do vereador por causa de demanda da população? Explica pra gente como é que foi essa conquista, Aguinaldo. Teve sim, Raquel. A gente recebeu uma demanda logo no começo do nosso mandato, que os veículos pesados estavam tendo que contornar por dentro do bairro São Geraldo e passando pela rua Padre Flávio da Mato, pela Taft Alves Ferreira, pela João Libório, Joaquim Murtim, e isso estava causando muitos danos às residências, com trincas nos muros, nas paredes das casas, e até as ruas também, que não suporta, essas ruas, não suporta esse trânsito de veículo pesado. Então, fomos até o local e fomos lá, entendemos as demandas, as necessidades da população daquela região ali. E aí, procuramos o secretário de Trânsito, Mobilidade Urbana, que nos atendeu muito bem, prontamente, e procurou a direção da Cedro Têxtil, que a gente agora tem que mudar o nome, Falamos a vida inteira. A vida inteira, Cedro Cachoeira é difícil, né, Aguinaldo? E diga-se de passagem, uma grande empresa, dentro de Sete Lagoas. História, que faz parte da história. Faz parte, da tradição, emprega muitas famílias, E como a gente já imaginava, que são homens sérios que ali estão à frente daquela empresa, que viram que realmente era necessário fazer um recuo na entrada dos veículos pesados, e essa obra agora, graças a Deus e a compreensão deles, a ajuda do Valdeir Pimenta, que eu agradeço ele também, eles fizeram o recuo e esses caminhões pesados não vão precisar mais de fazer o trânsito em torno do bairro São Geraldo, eles vão conseguir entrar direto para esse acesso que estão em fase de acabamento lá. E é interessante a gente comentar sobre isso, porque às vezes são alguns detalhes, que a vida inteira ficam ali atrapalhando, transtornando uma comunidade e não se sabe se há o que fazer. O vereador faz muito esse papel, Aguinaldo? De estar ali perto da população, ouvindo essas demandas, entendendo essas reivindicações e tendo uma ferramenta para poder agir e, de fato, trazer benefício para todo mundo, Que, na verdade, todo mundo ganha, E foi um ganho muito grande, para toda a população ali daquele local.
né, às vezes a gente não consegue dar solução aos problemas que chegam até a gente com a agilidade que é necessário, que as pessoas esperam, mas nesse caso eu até surpreendi, sabe, Raquel? Porque foi mais rápido do que a gente imaginava que isso fosse acontecer. Então, para a gente como vereador, primeiro mandato, isso é muito importante e é bom, muito bom para a gente, dá força para a gente seguir em frente. E a população com certeza deve estar muito agradecida, principalmente essas pessoas que moram ali, você falou que tem trinca, né, nas paredes, isso Fomos foi um prejuízo. lá pessoalmente, constatamos isso, sabe, alguns já estão fazendo os reparos agora, diante da situação que não vai mais ter esse trânsito pesado nas ruas, né? Então eles já estão aproveitando para começar a reparar os danos, né? Então, a gratidão deles comigo, com a minha equipe, né? Que a gente não faz nada sozinho, né? Então, é muito grande e isso para mim é muito bom. Igual eu estou te falando, é um combustível que dá para a gente continuar tentando ajudar as pessoas. No caso, você está falando que já estão reparando os danos, são os próprios moradores ou isso vai ter participação da empresa? Não, são os próprios moradores, né? São pequenos danos, mas que se não for reparado, pode aumentar, né? E vir até causar problemas maiores. E a gente sabe da importância também, a gente precisa olhar para os dois lados, porque tem empresa que esse tráfego ali é fundamental para que a empresa trabalhe e produza, né? A gente sabe da importância da empresa, exatamente, mas precisa tudo ser algo que não prejudique nenhum dos lados, né? Como a gente fala também de algumas fábricas, da questão da poluição, precisa trabalhar, mas precisa ter esse bom senso de não prejudicar a população, né, vereador? É exatamente isso, Raquel. E a população daquela região ali estava extremamente prejudicada, né, por esse trânsito que estava, né? Foi feita uma portaria nova na parte de baixo, não é aquela portaria de cima, né, aquela tradicional que a gente conhece, mas foi feito lá embaixo. E essa entrada ela foi feita muito próximo da rua. Então é o que fazia como os caminhoneiros que vinham trazer as mercadorias ou até carregar a mercadoria da própria empresa, tivesse que contornar por dentro do bairro, né? Que isso, além de todo transtorno, ainda causava perigo, né? O risco para as crianças que ali às vezes estão brincando, andando de bicicleta, né? Sim. Então foi um ganho, igual eu já te falei, um ganho assim muito considerável para aquele pessoal ali. É verdade, para todo mundo. Isso para as pessoas que passam por ali, que é uma área comercial também. Isso. Você tem agido também na Pousada do Sol. A gente fala Pousada do Sol, ali é comunidade, né? É um pouco distante daqui, mas faz parte do município de Sete Lagoas. E tinha uma demanda de iluminação pública lá? Correto. Como você disse, é uma zona, né? Era considerada uma zona rural, afastado, mas agora já assim está extremamente povoado, né? E nós fomos procurados pela Fânia, que faz parte da associação, né, dos moradores lá, ele é presidente. E mais uma vez a gente foi até o local para conhecer, né, a real necessidade daquelas pessoas ali. E realmente deparamos com várias ruas que não tinha ainda, né, a iluminação pública, mas que já tinha até alguns postes lá. E aí procuramos o Lucas da iluminação pública, que é uma pessoa extraordinária também, que tem feito um trabalho muito bom, um trabalho excelente. E aí ele disponibilizou, foi até o local com a gente e falou: Aguinaldo, vamos começar a obra aqui, brevemente a gente vai começar, porque a necessidade é muito grande, principalmente após a ponte lá, que é do como é que chama aquela região ali, da descida da Gineta, né? Que depois da ponte não tinha iluminação nenhuma. Então ele pegou e começou a fazer o serviço e foi rápido também. E essa semana passada, ele me ligou e falou: Aguinaldo, o serviço lá está pronto. Vai lá, dá uma conferida, vê se ainda precisa algum retoque, né? E irei lá para ver como que está, saber se estão satisfeitos, se precisa mais alguma coisa. Que isso é o nosso papel, né, Raquel? Como vereador, como está vereador. Sim. Tentar diminuir, né, o sofrimento das pessoas, às vezes uma coisa que estão esperando por muito tempo, e a gente consegue
fazer isso caminhar mais rápido, né? É caso até de segurança, né, das pessoas, Sem dúvida. que a gente sabe que ali as pessoas se conhecem, né, os moradores ali são moradores antigos, mas sempre há um risco, né, e iluminação, a polícia mesmo fala que das primeiras ações que precisam ser feitas para garantir a segurança é a iluminação, né, vereador? Sem dúvida, é um gargalo que eles tinham lá, né, essa falta de segurança. Pessoas que chegavam do trabalho, chegavam da escola mais tarde, né? Porque ali moram pessoas que vêm até a cidade para fazer sua faculdade, fazer seu estudo, e voltava naquela insegurança total, né, Raquel? Porque imagina, você desce de um ônibus que ele vai até um certo ponto no bairro e ela tem que caminhar ali mais 1 ou 2 quilômetros a pé no escuro, né? Então, assim, a gente teve a sensibilidade de perceber isso e pedir, né, agilidade para que fosse feito isso, e graças a Deus fomos atendidos. Foi resolvido. Isso. Bom, e aí a gente fala agora de um projeto de lei, o projeto de lei ordinário número 201 de 2025, que estabelece diretrizes para a criação de banco de empregos para pessoas com transtorno no espectro autista no município de Sete Lagoas. A gente tem visto algumas ações, alguns projetos, na verdade algumas não, bastante aqui na Casa Legislativa, voltadas aí para as pessoas com transtorno do espectro autista, para as famílias atípicas, e essa é mais uma ação importante porque existem níveis, né, do transtorno. E muitas pessoas que têm o transtorno, elas têm plena condição de trabalhar, ter uma vida normal. Então é necessário dar esse apoio, né, vereador? Me conta mais sobre esse projeto de lei. É exatamente isso, Raquel, que você colocou, né? Tem níveis do autismo que a pessoa pode ser inserida perfeitamente no mercado de trabalho, né? Então, por isso que eu fiz esse projeto, criando esse banco de emprego, para essas pessoas terem oportunidade de servir, né? Elas servindo num supermercado, num sacolão, numa padaria, numa farmácia, né? Alguns tipos de trabalho que ela vai poder exercer ele perfeitamente, vai ter condições de exercer esse trabalho. Eu acho que é muito válido, até para levar mais uma renda para as famílias e ajudar no contexto geral. E eu vou além, existem pessoas com transtorno do espectro autista, como a questão do hiperfoco é uma das características de quem tem o transtorno, de repente ele se dá muito bem em determinadas áreas, que pode inclusive ser utilizado, pode ser usado, pode ser empregado em empresas de ações específicas, né? Por exemplo, TI, que trabalha com processos, com software, quer dizer, tem pessoas que têm muita facilidade nisso. Então, pode ser um emprego, inclusive, específico para essas pessoas, né? Com certeza. Aguinaldo, pode ser um projeto bem amplo nesse aspecto. Bem amplo. A gente sabe que são pessoas, assim, extremamente inteligentes, né? Porque eles têm o grau, mas eles são inteligentes. Eles conseguem pegar as coisas, conseguem desenvolver, desempenhar um papel tranquilamente normal, como uma pessoa normal, né? Que são normais, né? Eles não são anormais. Então, o projeto visa isso, e inclusão, tem que incluir essas pessoas, né? A gente tem que dar oportunidade para essas pessoas. Chega um ponto que ela chega na fase adulto e não tem o que fazer, né? Então, cria pode ser muito bem aproveitado, né? Cria frustração. Então, eles inseridos no mercado de trabalho, com certeza, até para a vida deles é melhor. Esse projeto já foi aprovado? Já foi aprovado. Agora está esperando aí a sanção do prefeito. Isso, só o prefeito sancionar. Tá certo. Aguinaldo, quero agradecer a sua presença aqui no Jornal da Cidade. Volte sempre para falar mais das ações. Pela essa simpatia e esse acolhimento seu de sempre. Viu, Nós que agradecemos. Muito obrigado. O Jornal da Cidade vai dar um breve intervalo, a gente volta falando sobre esporte daqui a pouquinho. Uma palestra realizada aqui no plenário da Câmara Municipal de Sete Lagoas destacou a importância das boas práticas no cultivo de plantas medicinais. Confira. Na noite de segunda-feira, 1º de setembro, a Câmara Municipal foi palco de um importante momento de troca de saberes e valorização da saúde natural. A palestra Boas Práticas para Produção de Plantas Medicinais, ministrada pelo Dr. Hernani Martins, atraiu grande público, entre eles alunos, agricultores e entusiastas do tema. A
A iniciativa é fruto de um requerimento do vereador Gilson Liboreiro e reforça o compromisso da Câmara com a saúde pública, a sustentabilidade e a valorização do conhecimento tradicional. Expansão dessas questões das plantas medicinais, para esse saber ele não ficar apenas atrelado aos campos universitários e assim a gente conseguir disseminar através aqui da Câmara, através dos meios de comunicação, o quanto é importante as questões medicinais através dessas plantas em benefício da saúde da população. Durante sua apresentação, o Dr. Hernani discutiu os principais desafios e possibilidades relacionadas ao cultivo de plantas medicinais, enfatizando a importância de utilizar técnicas adequadas em todas as etapas do processo, desde o plantio até o armazenamento. O maior desafio é ter qualidade, né? A qualidade começa desde a espécie correta até técnicas de plantio, colheita e secagem para que essa planta não perca a qualidade. Alertou ainda sobre os riscos do uso indiscriminado de plantas medicinais, que muitas vezes são vistas como inofensivas por serem naturais. Como exemplo, citou a planta melissa, que pode ser prejudicial para pessoas com glaucoma ou hiperplasia prostática. Tudo que se refere a medicamento tem algum risco, né? Então, algumas plantas têm propriedades, têm advertências que devem ser seguidas, de associar com outros medicamentos ou doses em excesso ou estados como gravidez que devem ser evitados, né, para o uso dessas plantas. Então todas têm algum cuidado que deve ser seguido para evitar problemas. A palestra destacou ainda o papel social da fitoterapia, apresentando o exemplo do horto medicinal ligado ao projeto de hidroterapia do Centro Socioeducativo de Montes Claros. A iniciativa visa contribuir para a reinserção social de adolescentes em conflito com a lei, mostrando como o uso consciente das plantas medicinais também pode gerar impacto positivo na vida de pessoas e comunidades. Para mim é extremamente importante, né? As ervas medicinais estão no nosso dia a dia, está ali para a nossa saúde, tem um conhecimento empírico muito grande e é algo que tem se perdido por muito tempo também, agora que a gente tem uma nova geração, com outros costumes, com outros meios de se cuidar. Eu acho que é muito importante a gente manter essas tradições dos antigos e também manter essas boas práticas. A gente uniu o conhecimento científico com os saberes e conhecimentos populares, né? As plantas medicinais, elas são utilizadas há milênios, né? E trouxemos aqui um professor que acredita, trabalha há 40 anos com isso, trazendo as informações científicas e associando elas aos saberes populares. Divulgar, né, para a comunidade sete lagoana a necessidade de ter, né, essas plantas em casa, né, que é muito mais seguro e muito mais eficiente que comprar materiais sintéticos ou processados. E a participação, tanto via internet como presencial, aqui foi grande. E agora a gente fala de esporte. No último dia da janela de transferência, o Cruzeiro anunciou 3 reforços. Já o Galo tem novo treinador. Para nos contar mais sobre essas novidades, já está aqui conosco o Gabriel Borges, né, Gabriel? Isso aí, Raquel, novamente um prazer estar aqui. Muitas novidades aí, né, nas equipes mineiras. Então vamos começar falando do Galo, que anunciou ontem um novo treinador, né? Jorge Sampaoli é o novo treinador do Atlético Mineiro. O contrato com o argentino é até o final de 2027 e ele chega para a sua segunda passagem no Galo. Em sua primeira passagem, em 2020, ele comandou 44 partidas com 24 vitórias, 9 empates e 10 derrotas, além de conquistar o Campeonato Mineiro daquele ano e ficar na 3ª posição do Brasileiro. Sampaoli é esperado hoje em Vespasiano para já comandar o primeiro treino com o elenco. Sampaoli terá logo de cara o primeiro jogo uma decisão. Isso porque, devido à data FIFA, o Galo só joga na quarta que vem, dia 11, pelo segundo jogo da Copa do Brasil. Ele precisará reverter um resultado de 2-0 no Mineirão com casa cheia. Vale lembrar também que, mesmo sendo sua segunda passagem no Atlético, Sampaoli nunca enfrentou o Cruzeiro comandando o Atlético. Em 2020, o time celeste estava na Série B e no Mineiro, Sampaoli chegou após Dudamel ser demitido. E ontem a janela de transferência do futebol brasileiro fechou. No último dia, o Cruzeiro anunciou as suas últimas 3 contratações, sendo o lateral Cauã Moraes, de 18 anos, que estava no Atlético Paranaense, o volante Rian Guilherme, de 22 anos, que estava no Fortaleza e chega com contrato até 2029, além de Kenny Arroio, equatoriano, que estava no futebol turco e chega a pedido de Leonardo Jardim, que necessitava de um atacante de ponta. Esses 3 novos reforços não poderão atuar no jogo da volta contra o
Atlético pela Copa do Brasil. Porém, se o Cruzeiro avançar de fase, eles podem atuar, menos Cauã Moraes, que já jogou pelo Atlético Paranaense e não pode atuar por outro clube na competição. Apesar dos novos atletas, o Cruzeiro também teve uma negociação frustrada nesta semana. O atacante Tevez, que está emprestado ao Atlético Paranaense até o final do ano, continuará na equipe paranaense mesmo após o pedido da diretoria celeste de ter o jogador de volta. Isso porque, segundo o Cruzeiro, Tevez estaria sendo pouco utilizado pelo técnico Odair Hellmann e iria negociar o jogador com outros clubes. O Cruzeiro recebeu propostas de 3 equipes pelo atacante, mas não poderá fazer negócio, já que o atleta não foi liberado pelo Atlético Paranaense. O Brasil joga amanhã contra o Chile às 9h30 da noite no Maracanã e deve ter casa cheia. Até o momento, mais de 40 mil ingressos já foram vendidos. No treino de ontem, Carlo Ancelotti esboçou uma escalação agressiva com 4 atacantes. O provável Brasil de amanhã, segundo o time principal do treino, tem Alisson, Wesley, Marquinhos, Gabriel Magalhães e Douglas Santos. No meio-campo, Casemiro e Bruno Guimarães. Mais à frente, Rafinha, Estevão, João Pedro e Gabriel Martinelli. O Brasil já está classificado para a Copa do Mundo e este será o último jogo das eliminatórias da seleção jogando em casa. Na semana que vem, o Brasil encerra o torneio jogando contra a Bolívia. Raquel, por hoje é isso. Muito obrigado. Obrigada, Gabriel. O Jornal da Cidade também fica por aqui. A gente volta amanhã com outras notícias, mas hoje, mais tarde, a partir das 7 da noite, tem sessão solene sobre o Dia do Maçom. A gente transmite pela TV e pela Rádio Câmara. Se você não puder vir até aqui, pode acompanhar pelas nossas redes sociais também. Até amanhã com outras notícias.